Queridos, nós temos falado no decorrer desse ano nós vamos estar falando sobre Jesus. E é muito importante, muito bom isso. Eu estava conversando com um casal agora à tarde, que eles estavam falando justamente sobre isso. Que em muitos momentos, em muitos lugares que eles foram, eles não ouviam falar sobre Jesus. Se falava sobre tudo mais, mas Jesus se deixava de lado. Quando o que nós temos falado aqui, o pastor Davi tem recorridamente falado que a gente precisa de Jesus e não mais alguma coisa. Jesus é tudo, Ele é o centro, é tudo que nós necessitamos. E hoje a gente vai falar de um trecho onde está descrito o propósito de Deus para a humanidade. E o interessante é que Jesus declara isso a um homem sedento. Talvez você pensando aí, você já identificou de quem nós vamos falar. João 3 nos mostra a história de um homem versado, um homem culto, um homem inteligente, um homem letrado e instruído. Alguém a tal ponto, dessa forma, que ele era considerado um mestre em Israel. A gente vai falar da vida de Nicodemos, o encontro de Jesus e Nicodemos. Se você tem sua Bíblia, João capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos, mas também, se você não tem, vai estar no telão aqui para acompanhar. Vamos ao texto então, João 3, versículo 1 e 2 primeiramente. O texto nos fala o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Como eu falei, Nicodemos era um homem de muito prestígio em Israel. Ele era um dos líderes do Sinédrio, equivalente hoje à Suprema Corte de assuntos civis e religiosos. Ou seja, Nicodemos era alguém do alto escalão. Mas também, por fazer parte do Sinédrio, significa que ele fazia parte daquele grupo que mais perseguia Jesus, aquele grupo que odiava Jesus. Não é que eles não gostavam de Jesus, eles detestavam Jesus. Eles procuravam algum motivo para matá-lo. Esse era o grupo com quem Nicodemos andava. Agora é interessante nós olharmos para ver o porquê que Nicodemos resolveu procurar Jesus. Nós vamos ver sobre isso no decorrer do que nós vamos falar nessa noite, mas é interessante nós pensarmos do ponto de vista de Nicodemos. Ele andava com aqueles que odiavam e detestavam Jesus, mas ele queria se encontrar com Jesus. Ele queria ter um tempo com Jesus para conversar. Imagina o pensamento dele: se os outros souberem o que vai acontecer. Isso poderia acabar com a reputação de Nicodemos. Isso poderia acabar com o cargo e os benefícios que ele tinha perante a sociedade. Mas Nicodemos tinha um desejo de estar com Jesus. E só isso não foi um impedimento para ele. Quando a gente olha para a história, a Bíblia não fala sobre isso, não relata isso, mas a história, os historiadores relatam que posteriormente Nicodemos perdeu todos os seus direitos. Posteriormente ele realmente, quando descobriram que ele agora era discípulo de Jesus, ele perdeu direito a todos os cargos dele, e ele e a sua família foram viver como mendigos. A história fala isso. Mas nesse encontro aqui, ele não conhecia Jesus de fato. Ele conhecia o que ele ouviu falar, ele conhecia porque ele viu algumas coisas acontecer, e isso mexeu com ele. Eu preciso falar com esse homem. Agora, nesse momento dessa conversa que nós começamos a ler aqui, ele ainda não era discípulo de Jesus. Ele queria apenas conhecer Jesus. Ele tinha ouvido falar tanto desse homem que ele queria se encontrar com ele. E aí, por medo do que poderia acontecer com ele, ele arranjou uma maneira de falar com Jesus. O texto nos diz que ele foi procurar Jesus à noite. Ele diz: olha, à noite tem menos olhos ativos, vendo o que vai acontecer. À noite tem muito menos movimento
a possibilidade de alguém me ver falando com Jesus é menor, então eu vou procurar Jesus à noite. E foi o que ele fez. Ele arranjou um jeito de encontrar Jesus e falar com Jesus. Então Nicodemos foi à noite. E é importante a gente se atentar a esses detalhes, porque às vezes eles passam desapercebidos. E quando Nicodemos encontra Jesus, de imediato ele já apresenta a sua admiração por quem era Jesus. Versículo 2: E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele reconhece primeiramente que Jesus tinha um relacionamento íntimo com Deus. Olha, a gente entende que você ensina da parte de Deus. Isso por si só já é uma grande coisa, porque os amigos de Nicodemos não viam Jesus dessa forma. Os amigos de Nicodemos não admitiam se falar que Jesus tinha parte com Deus, muito pelo contrário. Segundo ele tinha parte com Belzebu. Eles não admitiam isso. Então a expressão, quando Nicodemos chega diante de Jesus e diz mestre, já nos mostra muito sobre quem era Nicodemos. Porque ele reconhece Jesus, talvez como alguém como ele, mas eu creio que superior a ele, porque ele não simplesmente só trata Jesus como mestre. Ele diz, olha, o que tu fazes são sinais miraculosos que é da parte de Deus. Nicodemos está se colocando um degrau abaixo de Jesus. E é interessante porque Nicodemos, ao olhar para Jesus na cultura deles, ele era um homem mais velho, era ele que tinha que ter mais respeito. Jesus era mais novo, devia respeito a ele, porém ele chega e trata Jesus com esse cuidado. Ele chega até Jesus e quebra os paradigmas do que os amigos dele faziam contra. Isso por si só já nos mostra um pouco do caráter de Nicodemos. Mas aí Jesus dá uma resposta para ele, já de cara, de imediato. Jesus no versículo 3 fala para ele o seguinte: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aqui agora deu um chute na cabeça de Nicodemos. Nicodemos vai ficar confuso com isso, com o que Jesus fala para ele. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como eu falei, Nicodemos era mais velho que Jesus. Ele já era um homem de idade. E aí a cabeça dele entra em ebulição ali. Olha a pergunta que ele faz para Jesus no versículo 4. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos para, e a gente conhece bem essa história, a gente canta essa história, mas a gente às vezes não para pensar nos pormenores. Nicodemos, espera aí, como assim voltar a nascer? Não tem como entrar no ventre da minha mãe, eu já sou um homem velho, eu já sou um homem experiente, o que vai acontecer? Como acontece isso? E aí Jesus vai responder para ele que não se trata de nascer da barriga da mãe, mas da água e do Espírito. Jesus vai ajudar Nicodemos a entender que era muito mais do que ele simplesmente estava pensando. Jesus vai falar do nascer espiritual, da regeneração. Ele vai explicar que a vida espiritual exigida para que vivam em seu reino é algo novo. É um tipo de vida que exige uma mudança. Exige mudança. Não tem como conhecer Jesus e permanecer a mesma pessoa. Existe uma mudança. E sem esse novo nascimento, espiritualmente, nós estamos mortos. Efésios 2 vai falar sobre isso. 2:1 diz o seguinte: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram
noutro tempo, segundo o curso deste mundo. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Uma pessoa sem Cristo, uma pessoa sem conhecer Cristo, sem andar com Cristo, está morta espiritualmente. Não tem como haver vida longe de Cristo. E é interessante que esse texto não nos fala sobre doentes, não fala sobre fracos, não fala sobre incapacitados, mas fala sobre mortos. E é por isso que necessitamos de um novo nascimento. Porque se está morto, tem que reviver. E é isso que Jesus faz. É através de Cristo em nós que é a esperança da glória que isso pode acontecer. É por isso que Coríntios 5 vai falar isso. 5,17. E assim, 1 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Em Cristo tem a possibilidade dessa nova vida. Aquilo que você fazia antes, lá atrás, daqui para frente, é novidade de vida. Aquilo ficou lá, ficou no mar do esquecimento, como Jesus fala. Ele não cobra isso porque o perdão dele encobre a multidão dos nossos pecados. E se estamos em Cristo agora, somos novas criaturas. Eis que tudo se faz novo. É daqui para frente que eu devo andar com Ele. Mas aí Jesus vai responder para Nicodemos sobre a sua dúvida de como nascer de novo. Jesus começa a discorrer sobre isso. E é interessante porque no versículo 5, Jesus vai falar o seguinte: respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Eu sempre comento que quando eu estou lendo a Bíblia, eu procuro entrar na história e tentar imaginar como era a situação que estava ocorrendo. E quando Jesus fala isso para Nicodemos, olha, eu digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu tentei imaginar o semblante de Nicodemos e eu não consegui imaginar como aquele homem ficou olhando para Jesus. E eu tentando esmiuçar isso, porque no versículo seguinte, o que Jesus fala para ele dá a entender que Jesus viu no semblante dele aquele ponto de interrogação. Estava na testa dele. Do que tu está falando? Olha o que fala o versículo seguinte, versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus olha para ele e diz, olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Pontinho de interrogação na cara de Nicodemos. A testa dele está escrito, what? E aí Jesus, não se surpreenda de eu falar, de eu ter dito que é necessário você nascer de novo. Porque isso não fazia menor sentido para Nicodemos. Não apenas o fato de ter que nascer de novo, mas o porquê nascer de novo. Isso era mais incompreensível ainda para ele. Porque Nicodemos considerava que ele já tinha o melhor nascimento. Ele considerava que a sua linhagem era perfeita. Não havia nenhuma linhagem melhor que a dele. Afinal de contas, ele era descendente de Abraão. Para Abraão foram feitas as promessas de Deus. Da herança da família de Abraão. Agora eu faço parte, eu sou Nicodemos, a minha família descende de lá. Não tem como ter uma descendência melhor. Na compreensão dos judeus, ser descendente de Abraão era suficiente para herdar a salvação. Era suficiente para ter todas as bênçãos que Deus prometeu lá para Abraão, chegar até eles. Não, a minha linhagem é essa. Soa quase com o caxiense, né? Você chega num lugar, o caxiense te olha assim, de que família tu és? Aí eu sou Silva. Silva?
não presta, Silva não serve. Mais ou menos isso. Nicodemos tinha a alta linhagem. Ele achava que ele era suficiente com a sua linhagem. Era suficiente para ele receber todas as bênçãos. E é por isso que os judeus ainda hoje se consideram superiores, a raça superior. E eles acham que não tem que nascer de novo. Mas o que Jesus vai explicar para ele ali vai começar a fazer sentido para Nicodemos. Versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Somente o Espírito transmite vida. O vento, o que Jesus está usando ali para ele entender, fala, o vento sopra onde quer, você não ouve, você ouve na verdade, mas você não sabe da onde ele está vindo, nem para onde ele está indo. Você sente ele, mas você não tem domínio sobre ele. Eu e você, ninguém aqui conseguiu controlar o dia do seu nascimento. Você pode até achar, não, mas meus pais planejaram, mas eles não conseguiram definir, olha, a gente antes da criação, antes de conceber, de ter a criança, eles vamos ter um filho exatamente no dia tal. Não tem como fazer isso. Agora, tem como a gente olhar para a nossa vida espiritual e dar passos em direção a Cristo, que produz o novo nascimento. Eu e você não temos domínio sobre muitas coisas, mas eu e você podemos querer caminhar em direção a Deus. Eu e você podemos querer conhecer mais dele, prosseguir em conhecer a ele, como a Bíblia fala. Isso sim está na nossa mão. Isso sim pode fazer diferença na nossa vida. Ou a gente dizer assim, não, até aqui eu vim, agora daqui para frente eu não quero que Jesus mexa. Então o que a gente faz? A gente dá um passo atrás. Mas o eu caminhar com Cristo implica eu continuar conhecendo Ele, implica eu conhecer a palavra dEle, implica eu me esmerar em me aproximar mais dEle. E aí olha o que 1 João capítulo 3, versículo 1 fala. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É por aceitarmos Cristo, por conhecermos Cristo, por andarmos com Cristo, que Ele nos concede sermos chamados filhos. Você certamente já ouviu a expressão, todos somos filhos de Deus. Errada. Todos somos criaturas de Deus. Ele nos criou a todos. Agora filho, Jesus vai dizer que é aquele que obedece. O obedecer a Deus faz diferença na vida de um filho de Deus. A partir do momento que eu não dou vazão para as palavras de Deus na minha vida e eu não quero viver isso, eu vivo segundo o que eu entendo, segundo o que eu quero, mas não segundo a vontade do Pai. Quando a gente aceita Cristo, entende que as verdades dele são reais para mim na minha vida diária, cotidiana, faz total diferença para as pessoas que estão à minha volta. E aí o que Romanos 8, 15 e 16 fala tem total sentido. Porque fala o seguinte, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é vida em Cristo. Isso é ser justificado por Cristo, por crer em Jesus e saber que Ele habita em nós. É Ele quem nos transforma, é Ele quem nos faz sentirmos filhos dEle. E não viver uma vida de escravidão. Não viver achando que se é livre, quando não consegue ter liberdade em muitas coisas. Viver uma vida com Cristo é uma vida prazerosa, porque eu posso, todas as coisas que as pessoas dizem que são livres, fazem, eu posso. Agora isso não me edifica.
isso não me agrega, não me traz para próximo de Cristo, então isso não faz diferença para mim, eu deixo de lado. Já quem é escravo do pecado precisa daquelas coisas para ser feliz momentaneamente. Só que quando Jesus vai falando essas coisas para Nicodemos, Nicodemos ainda está confuso. Ele ainda não está entendendo do que Jesus está falando. Versículo 9. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Como pode ser isso? Jesus está falando do vento, que ele sopra onde quer, mas os nascidos de espírito pertencem a Deus. E aí ele, peraí, do que tu está falando? Me explica, como é que pode ser isso? E aí Jesus vai demonstrar para ele, que mesmo fazendo parte do grupo de autoridade de Israel, mesmo fazendo parte daqueles que comandavam a religião, mesmo sendo alguém de uma descendência nobre, isso não garantia que ele compreendesse verdades espirituais. E é interessante porque Jesus no versículo 10 vai dizer para ele o seguinte, versículo 10, disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Jesus está dizendo: olha, vem cá, tu é mestre em Israel, tu é um estudioso, tu conhece e não entende essas coisas. Olha, eu estou falando através de coisas terrenas e tu não está entendendo. Como é que eu vou falar de coisas espirituais? As verdades espirituais. É interessante porque as pessoas ainda confundem muito isso. Hoje, dentro do meio cristão, ainda existe uma dificuldade no meio dos discípulos de Cristo para entender verdades espirituais. E é bem fácil de a gente entender sobre isso, porque existe a tendência de converter tudo o que é espiritual em algo material, em algo palpável, em algo físico. Quando a gente ouve a palavra abençoado, a tendência é a gente imaginar aquela pessoa que tem o carrão do ano, que tem aquele emprego maravilhoso, que ganha muito por mês. Ó, esse ali sim é abençoado. Deus nem olha para mim, estou na miséria. Agora, ó, a bênção de Deus sobre aquele fulano de tal. Um dia eu vou ser abençoado dessa forma. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Não é assim que a gente traz verdades espirituais e coloca na prática muitas vezes? A gente pega os salmos que retratam as verdades espirituais que tipificam a pessoa de Cristo e a gente aplica no campo material, no campo do que a gente pode ver, no campo do que a gente acha que é terreno, que é palpável, e esquece do que está sendo revelado ali, do que está falando de Cristo. A gente abre a Bíblia, coloca lá na porta de casa e diz assim: olha, está aberto em Salmos tanto, agora minha casa está protegida. A gente troca as verdades espirituais por algo palpável, algo que a gente acha correto. A gente, quando fala na palavra vitória, a gente pensa em derrotar alguém que nos incomoda. Aquela pessoa que está, é uma pedra no meu sapato, eu vou ter vitória sobre a vida dela, eu vou ser alguém abençoado e ela vai ver que eu sou muito abençoado. E a gente troca o que Jesus veio fazer por aquela pessoa também, por achar que eu sou mais importante que aquela pessoa. O que Jesus está ilustrando para Nicodemos é que não importa a descendência de Adão, não importa a descendência de Abraão ou de quem quer que seja, isso não nos permite entrar no reino dos céus, mas que é necessário haver um novo nascimento. É necessário ser algo promovido pelo Espírito em nós. Algo que, como Jesus usa os elementos para falar, em muitos momentos Jesus usa para falar com os pescadores sobre pescaria. Ele fala sobre campos, os campos estão prontos para
para ser ceifados. Ele vai falar das montanhas, ele vai falar da agricultura, ele vai usar várias formas do que as pessoas entendiam para poder compreender sobre algo espiritual. E aqui Jesus faz a mesma coisa com Nicodemos. A gente vê ele falar sobre o vento, a gente vê ele falar sobre a água, e domingo passado a gente falou aqui que eles usavam a água como algo para se purificar. Algo que eles consideravam para justificar a si próprios em relação às situações. E Jesus mesmo vai falar que essa água por si só não tem significado na vida deles. Porque eles julgavam que essa água purificava, mas não vinha de dentro, era algo superficial, era algo que estava ali, e isso não purifica a vida das pessoas. Jesus está ensinando que não se trata só de jogar a água nas mãos ou em algumas partes do corpo. Não, se trata de nascer da água viva, beber da água viva. Não se trata de jogar a pureza sobre si, mas viver uma vida de pureza. Se trata de nascer da pureza real, que é Cristo. Nenhum ser humano, nenhum de nós aqui, devido à impureza causada pelo pecado, nos permite sermos salvos porque somos bons, ou porque fazemos algo, ou porque temos uma descendência boa. Não. Não importa essas coisas. O que importa é nascer de novo. É o que Jesus está falando. A gente não pode produzir essa pureza. Somente o Espírito de Deus pode fazer isso, e isso é algo que Ele faz de dentro para fora. Por isso que eu falei que quando uma pessoa conhece a Cristo, é impossível ela continuar nas mesmas práticas de vida. Porque aquele que antes mentia, agora não mente mais. Aquele que antes roubava, agora não rouba mais. Aquele que antes maltratava as pessoas, agora chega até em algum momento, porque já está acostumado a viver daquela forma, em algum momento querer fazer isso ou fazer isso. Mas aí quando faz, poxa, não é isso que eu tenho que entregar para as pessoas. Não é isso que Jesus requer da minha vida, do meu padrão de comportamento. E aí é o Espírito que convence. Não é eu que vou convencer ninguém de que está fazendo a coisa errada. Não é você que vai abrir a cabeça do seu amigo, seu colega, e dizer para eles: você está errado nisso, nisso, nisso. Às vezes a gente tem esse costume, né? Pega a Bíblia e quer enfiar a goela abaixo na pessoa. Só que isso só afasta mais as pessoas de querer conhecer a Cristo, porque não somos nós, não está em nós. A transformação, a nova geração, ou a palavra que é usada para tratar sobre isso, que é regeneração, é um papel do Espírito Santo de Deus. Todos nós, descendentes de Adão, vamos morrer, isso é fato. Como eu falei antes, ninguém conseguiu definir o dia que iria nascer. Agora uma coisa é certa, todos nós vamos morrer, a morte é para todos. Porque ser gerado biologicamente a vida continua correndo. E o que acontece? A morte. Agora o que Jesus está trazendo para Nicodemos é algo novo, é algo muito maior. É a vida eterna. Ele está dizendo para Nicodemos que a morte não é o fim. Ele está dizendo que a terra vai passar, tudo o que tem aqui vai passar, mas o reino de Deus não vai ter fim. Isso só é permitido perante um novo nascimento. Isso só pode ser vivenciado perante o novo nascimento. E aí ele passa a declarar para Nicodemos como que isso é possível. Versículo 13: ninguém jamais viu, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. É interessante porque quando Jesus está falando isso daqui, Nicodemos conhecia a Bíblia. Ele conhecia o que eles tinham ali, que era o Pentateuco e os profetas. Ele era um doutor da lei, ele era um estudioso da lei. Ele conhecia sobre o que Jesus estava falando. A semana passada eu falei aqui que em um determinado momento alguém me citou um versículo e eu lembrei o que eu já tinha lido,
que o Espírito me fez lembrar sobre aquilo que eu já conhecia. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus fala para ele que ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, dá um bum, Nicodemos, isso aí está relacionado com o que eu conheço. O que Jesus está falando está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 4. Diz o seguinte, Deuteronômio: quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Quando Jesus começa a usar do que Nicodemos conhece, Jesus falou do vento, Jesus falou da água, agora Jesus usa algo lá do Velho Testamento. E aí Nicodemos parece que cai a ficha dele. Olha, o que Jesus está falando, eu conheço. O que ele está dizendo faz sentido para mim. E aí, quando Jesus começa a usar isso, e Nicodemos começa a entender que é sobre a palavra que Jesus está falando, e é sobre ele que ele está falando, vai começar a clarear a mente de Nicodemos. Jesus continua, versículo 14: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Jesus usa algo lá do Antigo Testamento que Nicodemos conhecia bem, de uma passagem que aconteceu isso, que para as pessoas serem salvas foi necessário erguer uma serpente lá, e da mesma forma como aconteceu lá para a salvação, era necessário acontecer com Jesus. E aí Nicodemos começa a compreender do que Jesus está falando. É interessante porque Nicodemos ele recebe uma aula grátis do autor e consumador da nossa fé. Nicodemos recebe uma aula grátis do Criador do universo. E olhando simplesmente para isso, é possível alguém aprender e ouvir falar sobre Jesus, sobre os acontecimentos da vida de Jesus. É possível alguém ouvir falar sobre a morte dele, sobre a ressurreição, sobre o que está por vir com a esperança em Cristo, e ainda assim essa pessoa não se sentir impactada, porque ela olha para um Cristo histórico, ela olha para um Jesus que ela ouviu falar, como eu também falei domingo passado, o Deus dos outros. A pessoa ouve, conhece, até já ouviu falar sobre esse Jesus, mas não tem uma vida prática e diária com ele, e aí não faz diferença nenhuma. Agora, a redenção de Cristo apresenta dois aspectos para nós. A redenção consumada, que é o que Jesus fez por nós naquela cruz, é um sentido. E a redenção aplicada, que é quando Jesus passa a fazer sentido na vida daquele que crê nele. A pessoa começa a entender que o que Jesus fez naquela cruz foi por mim e por você. E isso causa diferença de vida. Agora, o nosso papel mediante isso é crer no que Jesus fez, é conhecer o que ele fez, é buscar aprender do que ele fez. Mas o papel da regeneração, o papel da restauração, é papel do Espírito Santo na minha e na sua vida. O nosso papel é nos entregarmos a Ele. E aí Efésios 2 faz um sentido tremendo. Efésios 2:8: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie. Eu falei antes sobre isso. A salvação vem mediante a fé, e a fé é em Cristo. Por isso que devemos estar buscando conhecer da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai produzir o efeito de fé no nosso coração, para que a gente possa entender o que Ele fez por nós, e pelo que Ele continua fazendo em nós, e através de nós. E quando Nicodemos começa a entender sobre o que Jesus está falando, acontece algo grandioso na vida dele. Você sabe o que é? Ele crê. É simples assim. Porque ele entendeu que Jesus estava falando das verdades da Bíblia. Ele entendeu que Jesus estava falando sobre ele, e que essa transformação vinha dele. Então Nicodemos entendeu que ele podia crer nesse Jesus. E eu falei lá no início que existe 3 pontos na Bíblia que fala sobre Nicodemos. 3 períodos na Bíblia que fala sobre Nicodemos. E um é quando os colegas de Nicodemos, que detestavam Jesus, mandam os guardas ir lá e prender Jesus. Eu sei que está todo mundo meio incomodado com o barulho aqui. Para quem está em casa, está chovendo bem forte aqui nesse momento, então para mim está bem abafado o meu som. Vocês estão ouvindo bem? Tranquilo? Tá. É que a minha tendência é aumentar aqui porque o barulho está forte. Mas é interessante quando a gente olha para esse primeiro momento, o Sinédrio reúne os seus guardas e mandam ir lá prender Jesus. Vão lá e tragam aquele homem de qualquer jeito. E aí o que é que acontece com esses guardas é algo muito revelador. João 7, versículo 45 fala o seguinte: finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? E aí a resposta desses homens, olha o que é. Versículo 46, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Aqueles homens chegaram lá, todos armados, capacitados, chegaram lá, vamos prender Jesus. E aí Jesus fala de amor, Jesus fala de um jeito que toca aqueles homens. Não tem como prender esse cara. Por que a gente vai prender ele? Não tem motivo. E aí eles retornam, né? Lá chegam lá. O que aconteceu? Por que vocês não trouxeram? Ninguém fala como esse homem fala. E é interessante porque Nicodemos estava ali junto com os seus amigos. Eles estavam no Sinédrio. E eu parei para pensar no sentido de que Nicodemos devia estar ali quietinho, olhando para aqueles caras e dizendo assim: eu sei do que eles estão falando. Ele estava falando para ele mesmo. Eu já ouvi as palavras do mestre. Eu sei exatamente o que esses homens sentiram no coração deles. É impossível estar na presença de Jesus e não ser impactado. Mas aí, os colegas de Nicodemos ficam irados com aquela situação. Versículo 47. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades e dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Ou o que ele estava falando? Olha, nós que somos os doutores da lei, que conhecemos o que a Bíblia diz, a gente não acredita nisso daí. Agora esse povo burro, vai atrás desse homem. Esse povo, essa ralé maldita, a gente não suporta eles. Não tem no nosso meio quem acreditou nele. E nesse momento, Nicodemos, espera aí. Ele começa a demonstrar aqui um pouco da sua admiração por Jesus. E aí ele parte em defesa de Jesus. Versículo 50. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo?
Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Nicodemos disse: espera aí, olha, o que a gente faz aqui é o correto, é segundo a lei. O que a lei diz? A gente pode prender alguém sem saber o que ele fez? A gente pode continuar fazendo o que a gente acha certo, sendo que a lei diz outra coisa? Nicodemos estava sabendo que ele conhecia agora o que é certo fazer, e o que os amigos dele queriam e diziam que era certo não estava procedendo com o correto a se fazer naquela situação. Então ele interpela ali: acaso a nossa lei condena sem primeiro ouvir? E aí aqueles homens se enfurecem com ele: acaso tu também é da terra dele? Olha, de lá não vem ninguém de bom. E ali se estabelece uma ruptura entre o que Nicodemos acreditava e o que ele vivia, porque ele não podia mais viver segundo o que eles achavam correto, porque a lei não dizia sobre isso, falava totalmente diferente. E aí a gente pode pensar o quão benéfico foi esse encontro de Nicodemos com Jesus, porque agora o que aparentemente era certo já não era mais certo para Nicodemos. O certo, mesmo parecendo certo para os outros, não é certo. O correto é fazer o que se deve ser feito. Nicodemos foi impactado por aquela conversa com Jesus, e isso mudou a vida dele. O privilégio que ele teve de ouvir a maior declaração de todo o universo mudou o sentido dele ver a vida. O famoso João 3:16 foi proclamado nessa conversa com Nicodemos. 3:16: porque Deus amou o mundo, que tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Essa declaração de Jesus é a maior declaração de amor que a humanidade já ouviu. Por mais que os atores e diretores de Hollywood tentem sintetizar o amor num filme, não chega nem perto do que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. Mas até aqui era uma declaração de Jesus. Mas quando essa declaração passou a ser prática, mudou totalmente a vida de Nicodemos. Pode botar o próximo slide, Ana? Eu já usei esse slide aqui algumas vezes, mas João 13:16 é uma declaração grandiosa sobre o amor de Deus para mim e para você. João 13:16 não tem como nos deixar alienados com relação ao amor de Deus por nós. Ele amou a nós de tal maneira que deu o seu Filho. E quando eu paro para pensar se eu faria isso, dar a vida do meu filho, para mim é muito difícil pensar sobre isso. Mas Deus deu a vida do Filho dele por mim, por você, por nós. O amor dele nos constrange, e o amor dele constrangeu Nicodemos, que até então seguia Jesus de longe, seguia Jesus sabendo do que Jesus falou para ele, com o coração dele ardendo em chamas por aquilo, mas agora, depois dessa ruptura com o Sinédrio, e como eu falei antes, o que acontece na vida de Nicodemos, que a história fala, é sobre o que aconteceu com ele, de ele perder sobre os seus cargos, ele perder os seus privilégios, é porque o que acontece em seguida, quando aparece o nome de Nicodemos de novo na Bíblia, é por causa disso que ele perdeu todos os seus privilégios. Olha o que nos fala João 19:38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Ele tinha sido crucificado e morrido.
José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Agora já era claro para todo mundo, José de Arimateia, que antes tinha medo dos judeus, e Nicodemos, que antes vivia ainda dentro do sinédrio, eles proclamaram a sua fé em Cristo. Eles pegaram o corpo de Jesus e levaram. Todo mundo viu. Agora então, Nicodemos é um discípulo de Jesus. E aí o que a história conta? O que o mundo diz é que ele perdeu. Ele perdeu seus títulos, ele perdeu suas posses, ele passou a viver uma vida miserável aos olhos do mundo. Mas quando a gente olha para o âmbito espiritual, algo grandioso aconteceu na vida de Nicodemos. Porque agora não era segredo, ele servia a Cristo. Agora ele podia viver a integralidade da sua vida em Cristo. E isso é muito maior do que tudo que a gente possa conquistar aqui, porque agora ele tinha o sentimento de salvação da vida eterna em Cristo. Ele entendeu o sentido do novo nascimento e agora ele vivia para esse Cristo. Podem tirar tudo que eu tenho, mas eu ainda vou seguir Ele. Eu ainda vou amar Ele, ainda vou buscar a esse Jesus. E aí depois, quando Jesus ressuscita, e a história também fala sobre isso, eu fico imaginando o regozijo de Nicodemos. De saber que aquele mestre que falou que iria morrer e queria ressuscitar, e que ele iria cumprir aquelas palavras lá do Antigo Testamento, estava cumprindo. Era o mestre verdadeiro. Ele andou com Jesus, ele ouviu de Jesus as melhores palavras, ele ouviu de Jesus sobre o amor dele por todo o mundo, e isso impactou a vida de Nicodemos. A Bíblia nos fala em Romanos que a obra que Jesus fez em morrer na cruz é o poder de Deus para a salvação. O que Jesus fez na cruz é o poder de Deus para essa nova vida em Cristo, para a salvação em Cristo. Por isso que Jesus deu a vida naquela cruz, porque Ele me amou, porque Ele te amou. Ele se entregou por ti, para te dar a vida e te dar a vida em abundância. Cada dia que a gente olha e se sente derrotado, a gente deve saber que Jesus está ao nosso lado, que está nos sustentando, está nos fortalecendo cada dia. E isso é viver uma vida em abundância. Jesus ainda hoje trabalha no meu e no seu coração. E nós somos gratos porque assim como Nicodemos, que procurou Jesus à noite, e eu tomei a liberdade de fazer uma analogia aqui, assim como Nicodemos procurou Jesus à noite, ele procurou nas trevas, e Jesus levou à luz. Assim eu e você, muitas vezes nos sentimos, mas através de Jesus nós podemos ser transportados para o reino da luz. Vida em Jesus. A gente é muito apegado a Facebook, a Instagram, essas coisas, e hoje eu fiquei muito feliz que o Face me trouxe uma recordação de 2 anos e meio atrás. E nessa recordação eu escrevi algo sobre o que eu li na Bíblia a respeito da vida de José. E assim como Deus mudou a sorte dele, eu me lembrei que alguns anos atrás eu tinha feito uma oração, dizendo para Deus: Deus, se for necessário eu passar pelos 7 anos das vacas magras, eu aceito, porque eu confio em Ti. E ali esses 2 anos e meio atrás eu estava falando justamente sobre isso. Agora eu estou vendo uma nova perspectiva, porque parece que se findou esses 7 anos. E graças a Deus, porque mesmo na hora da dificuldade, a gente pode olhar para o autor e consumador da nossa fé. A gente pode olhar para quem nos sustenta, para quem nos dá força para prosseguir, porque é Ele quem faz isso por nós. Nós vamos cantar uma música para encerrar, e eu queria convidar você a pensar no seu dia a dia, na sua vida. Talvez, assim como Nicodemos, você tenha dúvidas com relação a algumas coisas, e isso é perfeitamente normal.
Mas a gente tem que ter algumas certezas. E a certeza não é o fato de nós virmos no culto, não é o fato de nós irmos à igreja, que faz de nós pessoas melhores e transformadas. Não é o fato de nós não fazermos tanto mal para o próximo, que faça com que a gente não necessite de uma transformação de vida. É necessário que nós nasçamos de novo. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, nós precisamos de Jesus. A gente precisa do poder dele que opera em nós, que nos capacita a demonstrar o amor dele. Na sua frente tem os cartãozinhos que você pode pegar para olhar. Tem ali para você marcar alguma coisa, se você quiser simplesmente só fazer um pedido de oração. Marque ali, deixe depois lá no espaço Crescer Mais. Mas acima de tudo, pense no seu dia a dia com Cristo. Se você entregou de fato toda a sua vida a Ele, ou se você deu alguns passos atrás, dizendo: Deus, você pode até aqui. Aqui eu cuido. Aqui eu quero cuidar. Aqui eu quero fazer como eu entendo ser melhor. O nascer de novo, o nascer regenerador de Cristo, impede que eu pare nisso. É necessário que eu dê um passo à frente e permita que Cristo governe a minha vida em todos os sentidos. A gente precisa reconhecer que sem Ele, sem Jesus, nós não somos nada. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite é: você nasceu de novo? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em Ti, confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio
precisamos de Ti. Sem Ti nós não somos nada, Pai. Nós não temos força em nós mesmos para prosseguir. Mas, ó Deus, com Tu nos capacitando, nós podemos ver o nosso próximo, podemos olhar à nossa volta e vermos, Senhor, que o Teu amor nos constrange a viver vidas melhores, a viver impactando essas vidas por causa do amor do Teu nome. Ó Pai, nos capacita isso. Nos capacita a entender o que Jesus fez naquela cruz por nós. Nos ajuda a entender que esse novo nascimento procede de Ti em nós e que o Teu viver em nós produz diferença. Obrigado, Jesus, porque Tu fala aos nossos corações, que Tu ministra nas nossas vidas, que Tu nos alcançou com a Tua graça e que Tu nos permite, Senhor, a cada dia podermos voltarmos a Ti, Senhor, nos arrependermos e continuarmos. Ó Pai, obrigado pelo Teu perdão, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Obrigado, acima de tudo, pela salvação. Ó Deus, obrigado. Nós somos gratos a Ti. Nos leva para casa em paz nessa semana, Senhor. Mas que, acima de tudo, possamos lembrar de Ti todos os dias, Pai. Possamos lembrar das Tuas verdades em todos os momentos. Ó Pai, nos capacita a olhar com os Teus olhos, nos capacita a amar. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o pastor Felipe retornou de férias hoje. Para os juniores, possivelmente, ou semana que vem ou na outra vai estar retornando. Então fique de olho ali nas nossas redes sociais. O pastor Felipe vai estar colocando ali quando que volta para eles. Eu sei que eles estão querendo logo retomar, né? Então é importante também para eles, e foi importante também esse tempo de descanso, pastor Felipe, para Carlinha também. Jesus abençoe sua semana, que seja uma semana abençoada, abençoadora, e vamos encerrar esse momento com uma música de louvor, gratidão, mas acima de tudo de celebração pelo que Cristo fez na cruz por nós. Jesus abençoe cada um. Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas Teu perdão me libertou. Morto estava meu me escondia de Ti, Senhor, mas Teu perdão me libertou. Chamou meu nome, da sepultura saí, glorioso dia, Teu sangue me resgatou. Chamou meu nome, da sepultura saí, glorioso dia, Teu sangue me resgatou. Hoje sou livre em Teu amor. Foi pela graça, foi Tua graça que me alcançou, e Teu perdão me libertou. Chamou meu nome, da sepultura saí, glorioso dia, Teu sangue me resgatou. Chamou meu nome, da sepultura saí, glorioso dia, Teu sangue me resgatou.
Aplauda bem forte ao nosso Deus. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Me escondi